Queridos, nós, neste mês de novembro, quase que eu falei outubro, nesse mês de novembro, temos meditado no texto do profeta Joel. E hoje será a terceira exposição do texto de Joel. É um profeta que tem apenas 3 capítulos, e nós dividimos em 4 momentos essa exposição. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria, como de costume, fazer uma pergunta. O que se esperar? O que se deve esperar da vida cristã? Obediência ao Senhor. Isso se espera, sim. Dos filhos de Deus se espera isso. Mas nem sempre há uma compreensão dessa forma. Muitas pessoas pensam diferente. Santificação. Sim, com certeza. E nós veremos sobre isso, especialmente nessa noite. Sobre obediência e santificação são doutrinas, são pensamentos, são instruções muito próximas. Mas há alguns lugares onde nós vamos pensar sobre o que se deve esperar na vida em Cristo e a expectativa é apenas o céu. Nós vivemos nessa terra, servimos a Cristo, obedecemos a Cristo, mas não esperamos nada desse mundo. O máximo que nós esperamos é apenas na eternidade. Nada aqui nos serve. Nada aqui serve a Deus. Nós estamos aqui de passagem, e isso não está errado. Nós somos peregrinos, e isso não está errado. Mas não esperamos nada aqui. Aqui é só destruição, só perdição. Nada nos aproveita, porque o que nós realmente esperamos e aproveitaremos é apenas na eternidade. Alguns vão pensar, não, o que se espera da igreja é que, ou da vida cristã, é que eu tenha uma vida um pouco melhor. Sabe? Que eu tenha uma vida mais digna. Jesus falou que nós devemos ter uma vida e vida em abundância no Evangelho. Então eu espero que Deus estenda isso. Há minhas contas pagas, há um salário digno, há uma condição de saúde ou qualquer outra coisa. E as expectativas se tornam mais terrenas do que eternas. E tantas outras coisas podem ser esperadas. Alguns esperam o enriquecimento na vida cristã. Ou algo que a gente chamaria de triunfalismo, porque venceremos tudo e a todos e nada nos resistirá. Nós venceremos até o fim e se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Claro, veja, todas essas verdades, se contadas parcialmente, nos parecerão sempre boas. O problema não é acreditar que Deus nos dará vitória. O problema não é esperar que Deus nos abençoe, inclusive com bênçãos materiais. O problema não é esperar que o céu venha e Cristo volte e nos leve para aquele lugar, para as habitações eternas, para a nova Jerusalém. Nada disso é errado. Eu creio que o grande problema é quando nós visualizamos apenas um deles e não vemos tudo que a nós é prometido na dinâmica da vida cristã. O problema é quando eu quero apenas uma coisa daquilo que se promete da vida cristã. O problema é quando eu setorizo os meus desejos e as minhas expectativas daquilo que deve ser a vida cristã. E nós vamos ver que a única expectativa, ou a plena expectativa de uma vida cristã, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Essa deveria ser a nossa expectativa de vida no Senhor, de vida em Cristo. Obedecer ao Senhor e os seus mandamentos e reconhecer nessa obediência amor. Reconhecer nessa obediência uma obra de Deus santificadora no meio do seu povo. Nós devemos ter essa expectativa na vida cristã. É isso que a nós é prometido. É isso que a nós é assegurado pelo próprio Deus. Mas acontece também em alguns momentos, queridos, que nós não entendemos bem esse glorificar a Deus. Jesus Cristo, ao ser perguntado sobre o resumo da lei, ele vai dizer que a lei se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas não é apenas reconhecer que Deus existe,
E há no ideário, às vezes religioso, essa compreensão que se eu reconheço que Deus existe, eu já estou automaticamente amando a Deus. Não, os demônios reconhecem que Deus existe, mas não obedecem, não temem a Deus. Mas amar a Deus também é, além de reconhecer que Ele existe, obedecê-lo. Jesus vai dizer, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Viver nessa dinâmica para a glória de Deus deve ser parte da nossa expectativa da vida cristã. E ao lado disso nós temos o amor ao próximo. E enxergar o próximo não é o objetivo da vida cristã apenas. Nós, às vezes, pelo desvio de compreensão, olhamos para o próximo e achamos que já fizemos tudo pelo próximo. Enxergamos o próximo e a sua necessidade e, ok, cumpri minha missão, a minha vida em Cristo Jesus, zerei, né, como a gente brinca aí com os videogames, zerei o jogo da salvação, não me resta mais nada. Finalizei o jogo. Não é apenas enxergá-lo, mas querer amá-lo e o amor e o cuidado, e o zelo, a dignidade que espera para si mesmo, prover àquele que não tem. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. A mensagem que a irmã Bernadette trouxe aqui no momento da intercessão, amar ao próximo é respeitar o próximo, inclusive nesse sentido. E, infelizmente, dentro da igreja é uma realidade. Esses dias estava sendo veiculado no WhatsApp umas notícias nesse sentido, de que pessoas, e boa parcela das pessoas que são agredidas, e no caso, boa parcela de mulheres, são esposas, são membros de igrejas evangélicas. Amar o próximo é além de enxergá-lo. É promover os preceitos e os princípios de Deus também sobre a vida do nosso próximo. Mas você pode dizer, não, pastor, mas eu tenho procurado fazer dessa forma, sabe? Eu já estou há um bom tempo caminhando com Cristo, já estou uma caminhada meio séria, já passei alguns, entre aspas, alguns perrengues. Mas olha, eu estou procurando amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Tenho me esforçado, mas sabe uma verdade do meu coração? É que parece que não passa daqui. Eu acho que prometeram uma coisa para mim e, olha, não chegou. Ou eu coloquei muita expectativa e isso, na verdade, não existia, ou eu não estou conseguindo chegar além disso. Sabe, eu estou vivendo, parece que minha fé estacionou. Parece que eu não consigo mais ver além do que apenas obedecer a Deus, de buscar a Deus. Parece que eu não vou além do conhecimento de Deus. Eu leio a Bíblia, reconheço os princípios de Deus, vejo a sua vontade, procuro obedecer, mas parece que isso não inunda mais o meu coração, parece que isso não move mais o meu espírito, não me toca mais como antes. Não me dói, a realidade do pecado não mais me constrange, eu estacionei na fé. A mim me parece que daqui para trás não muda muita coisa, e daqui para frente eu não sei se eu consigo. Ou se é verdade que tem alguma coisa além na vida com Cristo do que eu já tenho feito nesses últimos anos. Ou talvez pior, você possa dizer, pastor, eu mesmo tentando fazer tudo isso, o que eu estou verificando não é que eu estacionei, eu estou voltando. Eu estou indo de ré. Eu estou retrocedendo. Estou andando para trás. Na verdade, talvez esteja no seu coração o seguinte pensamento, eu tenho medo. O meu medo é de perder a fé. Porque eu não consigo ver mais nada além disso. A minha expectativa não passa dessa compreensão. Eu não sei como chegou a tua mente, o teu coração nessa noite. Não sei. Mas Deus sabe o real estado do teu coração. Nós hoje meditaremos num texto muito importante das Escrituras Sagradas. O texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Uma promessa que Deus nos fez ao seu povo e nos faz hoje. Uma promessa que existe, sim, águas mais profundas. De que existe, sim, um poder diferente do Senhor aplicado sobre a vida do seu povo. Que existe, sim, uma ação sobrenatural sobre o povo de Deus. E nós devemos, com expectativa, esperar
esta realidade. Eu peço que os irmãos leiam comigo o versículo 28 do capítulo 2, acompanhem na sua Bíblia até o versículo de número 32, e veremos a promessa que é feita de Deus para o seu povo. Assim nos diz a palavra dele. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor, nós somente reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Sabemos que esse texto não é vazio e muito pelo contrário, é cheio de Ti, da revelação do Senhor. Não nos permita, como foi orado aqui, Senhor, não nos permita sairmos daqui do jeito que entramos, mas que o Senhor possa encher-nos pelo Teu poder e pela Tua palavra. Que o Senhor possa nos transformar. Abra os nossos olhos, Senhor. Vivifica-nos pelo Teu poder. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos lendo um texto profético muito importante. O derramamento do Espírito de Deus. Não temos apenas em Joel essa promessa. Em outras passagens bíblicas, como em Ezequiel e em Isaías, Deus promete derramar o seu Espírito sobre o seu povo, sobre os filhos de Israel, sobre aqueles que estão debaixo da aliança de Deus. Há uma promessa importante, e essa promessa é em especial importante, porque até aquele momento, esta realidade do derramamento do Espírito Santo não havia acontecido. Nós estamos aqui mais ou menos, como disseram os nossos irmãos que pregaram domingos anteriores, cerca de 500, 400 anos antes, ou 600 anos antes de Cristo Jesus. E esse evento que foi prometido no tempo antigo, ele foi cumprido no passado. E eu peço que você abra junto comigo agora a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Porque esse é o registro daquilo que foi prometido em Joel. Não desmarca Joel, mas deixa marcadinho e abra também, por gentileza. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Em Atos, capítulo 1, Jesus faz uma promessa ao seu povo e diz, olha, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria até os confins da terra. E os discípulos, os apóstolos, ficam em Jerusalém esperando isso acontecer, 50 dias após a Páscoa. Por isso que o nome é Pentecostes, né? O prefixo grego, né? Quem estava torcendo pelo Brasil no pentacampeonato, Pente é 5. Só que são 50 dias após a Páscoa. Era a festa que teria outro nome, ou festa das primícias, ou a festa da colheita do povo de Israel. Essa é uma festa comum, sempre teve essa festa, desde quando Deus a instituiu na saída do Egito. O povo, 50 dias após a Páscoa, comemorava a festa da colheita. E naquele dia houve uma grande colheita. Houve, de fato, uma grande colheita. No capítulo 2, leia comigo, acompanhe a leitura, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E a gente, seguindo a leitura do capítulo 2, vamos ver que Pedro se levanta e faz um sermão, ele faz uma pregação, ele expõe as Escrituras e cita o profeta Joel nessa pregação. Aquela mesma noite
3.000 pessoas reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Houve uma grande colheita. 3.000. 3.000. Pedro, conhecedor do texto de Joel, ele lembra quando se diz, é o versículo, ali do versículo 17, né? O 16 ele fala, né? Hoje, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E ele fala sobre esse derramamento do espírito, e Pedro discerne no Senhor. Ele tem discernimento, o próprio Deus dá discernimento a ele para entender que aquele momento era o derramamento que havia sido prometido centenas de anos atrás. Mas vamos voltar então para Joel. Porque, de fato, o texto de Atos nos mostra que o que foi falado na antiguidade foi cumprido no passado. Deus derramou do seu Espírito sobre o seu povo. Nós vamos ver em Atos, mas outros momentos onde há o derramamento do Espírito ou a ação do Espírito Santo sobre aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E havia o sinal, e os sinais falavam outras línguas, ou profetizavam, ou falavam das coisas de Deus. E isso acontece de fato. E voltando para Joel, nós olhamos no versículo 28 uma coisa muito importante, que é bem o começo do versículo 28. Ele diz o seguinte: e acontecerá depois. Para entendermos esse depois, nós temos que voltar às últimas mensagens de Joel que nós lemos. O primeiro capítulo de Joel que foi pregado, há uma ilustração importante, assim como outras passagens bíblicas duras, como é o capítulo 1, né, um cenário de desolação, de destruição, um cenário de juízo que Deus estava realizando e prometendo sobre o seu povo, assim como ele faz com o profeta Jeremias, faz também com o profeta Ezequiel, e ensina e adverte o povo para que ele reconhecesse o seu pecado. A nós nos parece que o capítulo 1 de Joel parece um café preto, sem açúcar quente e tomado de uma vez só. Não deixa de ser alimento, mas é bem dolorido. É bem amargo. Não deixa de ser palavra de Deus, mas é muito forte. Deus adverte o seu povo e chama o seu povo. E Deus não esconde nada do seu povo. Deus chama e chacoalha o seu povo porque ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir. Precisa ver como é sério o chamado de Deus. No capítulo 2, ele terminando o seu chamado, a sua palavra de advertência, ele não somente deixa o povo solto, ele não deixa o povo somente com a palavra de desolação ou de destruição, mas ele traz uma palavra de bendita misericórdia. E foi isso que o pastor Rogers pregou na semana passada. Deus, ele se mostra zeloso com o seu povo, zeloso com a sua aliança, zeloso com a sua terra, e ele promete ao seu povo, aqueles que deveriam rasgar os seus corações e não as suas vestes, aqueles que deveriam se arrepender de fato dos seus pecados, Deus promete a eles, inclusive, a restituição, a restauração das coisas que foram tomadas pela desolação, pelas consequências dos seus pecados. Deus promete isso. E no versículo 27 do capítulo 2 diz que nesse momento eles saberão que Deus está no meio do seu povo. O Deus que promete o juízo, o Deus que alerta o povo duramente, é o mesmo Deus que chama o seu povo ao arrependimento. Eles falam com uma mensagem de graça, com uma mensagem de misericórdia, porque Ele é Deus zeloso em misericórdia. Depois que Deus adverte o seu povo com o juízo, depois que Deus adverte o seu povo com a mensagem de misericórdia, é que ele fala que o Espírito dele será derramado. Nós ouvimos muitas coisas sobre derramamento do Espírito Santo.
O paralelo bíblico, quando nós falamos sobre o derramamento do Espírito Santo, é esse de Atos 2 e outras passagens que falam que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser cheio das virtudes de Deus. Há uma grande confusão hoje sobre esse conceito. Há muitas teorias, muitas experiências, há uma mistura muito grande. E às vezes nós confundimos as expectativas bíblicas e esperamos coisas que nem a própria Escritura nos promete, nem o próprio Deus nos ensina. E nós esperamos. E é preciso nós entendermos então o que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo é uma realidade posterior ao arrependimento. Ninguém é cheio do Espírito Santo se ele não passar pelo caminho que está ensinado aqui em Joel. Se ele não passar por um verdadeiro arrependimento. Mas há muitas pessoas que se acham ou se dizem, ou nós reputamos essas pessoas serem cheias do Espírito Santo, mas não são. Falam, fazem, dizem, promovem situações, como se fossem cheios do Espírito Santo de Deus, mas nos seus corações, em suas vidas, não há um verdadeiro arrependimento. Não há uma mudança de rota. Enquanto a irmã Bernadette falava, eu lembrei de uma aula que tive na FATESUL com o presbítero Emanuel, que era juiz, ministro, não é ministro, é outro nomezinho do Tribunal de Causas da IPB, onde é como se fosse o STF da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele trouxe alguns processos, STF do Supremo Tribunal Federal, né, da IPB, os casos mais cabeludos, coisas disciplinares difíceis, e havia um caso onde ele obscureceu os nomes das partes, mas era um presbítero, claro, graças a Deus aqui, né, a irmã Cleme e a irmã Lucinha ali estão perto dos irmãos que não são nossos presbíteros. Mas era o caso de um presbítero que espancava a sua esposa e seus filhos. E no domingo tinham que estar bonitinhos aqui na igreja. Claro, eu falo isso sabendo que irmã Cleme, irmão Ézer, né, o irmão Manuel, a irmã Lucinha, graças a Deus. Eu não duvido muito também da irmã Lucinha com o irmão Manuel, né? Mas estavam à frente da igreja, como presbítero da igreja. Pessoas que deveriam ser referenciais, serem cheias do Espírito Santo de Deus. Tinham procedimento, tinham atitude, usavam roupas de crente, mas o seu coração estava distante do verdadeiro arrependimento. Não há derramado o Espírito Santo em corações não arrependidos. Não há derramamento, não há coração que se encha, não há vida que se encha do Espírito Santo, se não há um verdadeiro arrependimento. Quando o coração é rasgado, quando se chora pelos seus pecados, reconhecendo com clamor e com angústia, pedindo a Deus clemência, perdão pelos seus próprios pecados. Se isso não existe, não espere ser cheio do Espírito Santo. Porque acontecerá depois. Depois. Quantos e quantos casos, quantas e quantas pessoas nós olhamos e achamos, esse é cheio do Espírito Santo. Quantos e quantos são ditos que são cheios, que profetizam, que falam das coisas de Deus, que discernem as coisas de Deus, que adivinham. Meu Deus, tem pessoas que adivinham tudo, que sabem tudo das outras pessoas, mas o seu coração está distante de Deus, e eu temo por essa vida, e eu não sei, quem julga é o Senhor. Mas se não há verdadeiro arrependimento, o espírito de adivinhação não vem de Deus. Aliás, Deus restringe o seu povo, para que ele não ande por esse tipo de caminho. Devemos ter atenção. Mas há uma promessa preciosíssima. Ele derrama do seu Espírito. Nós vamos ver no texto do Novo Testamento várias passagens, onde a instrução é, sejam cheios. Paulo aos Efésios, ele vai dizer de forma bem interessante, olha, não se embriaguem com vinho, mas se encham, sejam cheios do Espírito de Deus. Não com vinho que traz dissolução, mas com o Espírito de Deus, que age justamente pelo contrário. Faz diferente da dissolução. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo.
Então, primeiro, para ver o enchimento do Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos passar pelo arrependimento. Mas segundo, se nós queremos ser cheios do Espírito, nós temos que ser cheios de Cristo. Eu gostaria de trazer uma ilustração que eu ouvi dos pastores mais sábios, por onde a gente vai caminhando. Eu lembro com muito gosto de uma pregação que eu ouvi na cidade do Crato. Eu creio que foi o pastor Hélio, da Igreja Batista do Crato, talvez, não sei se ele vai ouvir, né? Estou fazendo aqui. Está na igreja agora, com certeza. Mas eu lembro de uma ilustração bem interessante, quando ele falava assim: nós somos semelhantes a vasos que Deus quer encher. Mas um vaso com furo, um vaso trincado, um vaso quebrado, não fica cheio. Não adianta a quantidade que você derramar sobre esse vaso, ele não vai ficar cheio. Ele não vai ser preenchido porque há uma brecha, há um espaço por onde se escapa. Há um lugar que se esvai aquilo que é derramado sobre nós. E a vontade de Deus é que nós não sejamos como vasos trincados, não como vasos quebrados, mas vasos perfeitos em suas mãos para fazer aquilo que Ele assim definiu para as nossas vidas. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios e não nos sabotemos. E não nos furtemos a nós mesmos por causa dos nossos trincados. Eu tenho certeza que você, ao olhar para o exemplo de Cristo, em todos os relatos do Novo Testamento, em todas as passagens onde é explicado sobre Jesus, eu tenho certeza que você reconhece em Cristo a virtude divina. Até para nós, essa é uma aula da classe de catecúmenos, né? Quando a gente vai falar sobre a Trindade, nós sabemos que não existe gradação entre as pessoas da Trindade, onde Deus Pai é o maior, Deus Filho é o mais ou menos, e o menor é o Deus Espírito Santo. Isso é uma heresia, a Bíblia não nos ensina assim, porque todos têm o mesmo poder, a mesma essência. Eles vão se distinguir na sua ação. Eles vão se diferenciar na economia da Trindade. Agora são termos teológicos, né, pastor? Mas na ação de cada uma das pessoas da Trindade vão agir diferente. O Pai decreta a salvação, o Filho executa a salvação e o Espírito Santo sela esta salvação. Cada um tendo a sua atuação. Os três têm a mesma essência. Por isso, ser cheio do Espírito Santo também é ser cheio de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Mas esse encher é a terceira pessoa da Trindade que faz em nós. Esse encher é uma ação que somente o Espírito Santo faz em nós. Eu gostaria de ler com os irmãos mais um texto, é o texto que está em Gálatas, capítulo 5. E nós veremos aqui, então, a marca daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei.
E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, esse texto de Gálatas, ele deixa bem claro os efeitos de uma vida no Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, assim como é citado Estevão, homem cheio do Espírito de Deus. Nós vamos ver o fruto do Espírito, e são essas marcas aqui. Só que de forma ilustrativa, as obras da carne são os trincados do vaso que nós temos. No versículo 19, ele dá uma lista, que não é uma lista fechada, porque quando o assunto é pecado, nós somos os mais criativos. Nós somos os mais sagazes, inclusive para dizer que o pecado não é tão pecado assim, né, que nem é assim tão pesado. Quando ele fala de prostituição e todo tipo de imoralidade sexual, seja fornicação, masturbação, pornografia, tudo isso está incluído aqui no começo. Prostituição, impureza, lascívia. Mas não somente isso, idolatria. E aqui vai o pecado também da idolatria ao dinheiro. E, aliás, Jesus, ele adverte que nós não podemos adorar a Deus e adorar a Mamon ao mesmo tempo. Mamon era o Deus que significava a riqueza, a prosperidade. E se eu quero riqueza e prosperidade, e se o meu coração só pede isso, é uma certeza. Eu não estou adorando a Deus. O meu vaso está trincado. Os outros pecados, inimizades, porfias, ciúmes e iras, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de perdoar, as dificuldades de restaurar relacionamentos quebrados por causa de discórdia, por causa de dissensões, por causa de facções, por causa de picuinhas, por causa de qualquer outra coisa que enfraquece aquilo que deveria ser perfeito, aquilo que deveria ser bom, o meu relacionamento com o meu próximo, as invejas. Mas ele também fala daquilo que faz mal a si mesmo, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a estas. São trincados nos nossos vasos. E nós estamos perdendo da essência de Deus. Nós estamos perdendo do Espírito de Deus. E por isso que muitas vezes nós não temos amor em nosso coração, como está no versículo 22. Nós não vemos o fruto do Espírito porque nós não temos alegria em nossas vidas. Nós não vemos paz no nosso coração, mas somos tomados por ansiedade e angústia, porque nós não conseguimos ter preso em nós, cheio em nós, a virtude de Cristo, a virtude do Espírito Santo. Nós não conseguimos ter um longo ânimo, não conseguimos ser pacientes, não conseguimos reagir em bondade nem benignidade, e não conseguimos ser fiéis, porque toda a virtude que deveria estar em nós, nos enchendo, está escoando pelas nossas frestas, está escoando pelos buracos que estão abertos por causa do nosso pecado. E muito menos, então, se não temos a virtude de Cristo em nós, não seremos mansos e muito menos teremos domínio próprio. A promessa do derramamento do Espírito Santo, coisa que aconteceu lá em Atos, e aqueles apóstolos foram cheios do Espírito Santo, é uma verdade que nós temos para as nossas vidas hoje. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer sair daqui vazio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que não é o desejo do coração daqueles que são verdadeiros filhos de Deus saírem ausentes da presença de Deus, mas muito pelo contrário. O desejo do nosso coração é sermos cheios, como diz Paulo aos Efésios, de toda a plenitude do Espírito Santo. O que nós ansiamos é que Deus nos habite e nos coordene, que Deus domine os nossos corações, as nossas expectativas, o nosso falar, o nosso olhar, e tudo que temos e tudo que somos precisa ser dedicado ao Senhor, e isso será para nós a plena satisfação da nossa vida, porque isso é sim glorificar a Deus em nossa vida e alegrar-se nesse movimento para todo sempre. Mas nós não conseguiremos fazer isso se ainda somos dominados pelos nossos pecados. Eu não tenho nenhum problema em dizer que quando cheios do Espírito Santo de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Justamente para evitar, às vezes, uma falsa visão que, às vezes, foi criada pelos presbiterianos e contra os presbiterianos, né, pastor? Que as piadinhas que olham para os presbiterianos, você vai na igreja sorveteriana, você vai na igreja gelateriana, né? A igreja que não tem o fogo, né?
a igreja que não tem o poder, a igreja que não tem o fervor, né? Não são nem crentes, né? Nós temos que orar. Alguns vão dizer que nós temos que orar pela conversão dos presbiterianos, para que eles sejam salvos. Alguns acham que nós estamos alheios à salvação em Cristo ou ao poder do Espírito Santo. Não estamos. E graças a Deus, e por Deus não estamos. Mas os nossos limites são sempre bíblicos. Algumas pessoas vão dizer que estão cheias e vão achar que estão cheias do Espírito Santo porque vem algumas manifestações. E existem, nosso tempo já passou, eu não vou poder falar tudo que eu gostaria nessa noite, mas existem 1000 formas das pessoas entenderem que estão cheias do Espírito Santo. Unções de todos os tipos, com todos os tipos de animais. Olha, tem tantas coisas que inventam. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, seja conforme Cristo. Aí você será assim, cheio do Espírito de verdade. Porque o Espírito Santo, como em muitas outras passagens, nós veremos que é o Espírito de Cristo. Se nós temos o Espírito de Cristo em nós, viveremos como o nosso Senhor. E aí seremos cheios dele. De fato, cheios dele. Não aquilo que se tem como uma cultura. Como se o Espírito Santo pertencesse, né? Esses dias a gente estava brincando. Fez uma oração, foi uma oração pentecostal, né? Não, foi uma oração de crente. O cristão deve orar assim. Por que é que pertence aos pentecostais? O fervor. Porque nós muitas vezes não somos fervorosos. Porque nós muitas vezes não passamos da fase do arrependimento. Porque nós muitas vezes não nos convertemos do nosso pecado. Porque nós muitas vezes somos remios naquilo que nós deveríamos ser ativos e prontos para fazer. Deus quer nos encher. Cristo, eu gostaria que você saísse com essa ilustração na sua mente, com essa imagem de Cristo, quando ele foi à cruz, sofreu a condenação dos nossos pecados, sofreu tudo o que precisou sofrer por amor de cada um de nós. Ele fez tudo isso e ressuscitou, não para que fôssemos vazios. Não é a alegria de Cristo nos ver mornos. Não é a alegria de Cristo nos ver parciais. Olhar para nós e nos ver cinzas. Deus não quer de nós esse tipo de atuação. Ele nos quer cheios. Ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós fôssemos cheios do seu Espírito. Nisso nós temos plenitude de vida. Vamos orar nesse momento. Eu convido você a fechar os teus olhos agora e apresentar, assim como eu farei também, apresentar a tua vida ao Senhor. Nós queremos o derramamento do Espírito Santo e queremos ser cheios do Espírito Santo e ache graça do Senhor e mercê aos olhos do Senhor e de nos encher, inclusive nessa noite. Havendo um verdadeiro avivamento, um avivamento bíblico, um avivamento que parte das Escrituras e que move corações e que aperta as nossas vidas para um compromisso mais sério e verdadeiro com a palavra e com o Deus desta palavra. Mas nós não chegaremos nessa fase, meus irmãos, se o nosso vaso está trincado. E nós precisamos, nesse momento, apresentar as nossas vidas ao Senhor. Eu quero convidar o nosso grupo de louvor que nos conduz no momento de cântico. E durante esse momento de cântico, você estará orando ao Senhor. Talvez há algumas coisas que você precisa fechar, algumas brechas abertas. E algumas não são nem brechas, elas são buracos muito grandes, precisam ser fechados. Não viva uma vida medíocre no Senhor. Não viva uma vida aquém daquilo que Cristo conquistou para você viver. Não viva uma vida aquém daquilo que Cristo conquistou na cruz por você. Se o teu trincado é porque você não consegue perdoar, peça a Deus para te dar força para perdoar. Se o teu pecado é porque você não consegue deixar de ser imoral, peça a Deus para te dar santidade. Se o teu pecado é de qualquer outra ordem, peça a Deus neste momento para que Ele feche esse trincado, para que Ele feche esse buraco em tua vida, para que você seja cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus,
Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Se você nesse momento entende que Deus está falando contigo, assuma um compromisso com o Senhor e simbolize esse compromisso diante de Deus. Fique em pé e apresente a tua vida ao Senhor como um sacrifício vivo. Ao se colocar em pé, você apresenta a tua vida a Deus. Dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos orar. Amado Senhor, nós reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que precisamos do verdadeiro arrependimento, nós queremos simbolizar, Senhor, o nosso compromisso e a reafirmação do nosso compromisso contigo, ficando em pé, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o dono das nossas vidas. Queremos ficar em pé, Senhor, declarando diante do Senhor, diante da igreja, que nós queremos ser fiéis ao Senhor, queremos ser fiéis à Tua palavra, que queremos ser cheios do Teu Santo Espírito, não queremos ser como vasos trincados, vasos quebrados, que não conseguem se manter cheios, mas nós queremos ser cheios do Senhor, nós queremos ser cheios do Teu poder, cheios da Tua virtude, Senhor, cheios da Tua santidade, cheios de Cristo, Senhor. Fecha as nossas brechas, Senhor, fecha os buracos que estão em nós, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Senhor, e dá-nos santidade para sermos cheios do Teu Santo Espírito. Esperamos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito e chuvas copiosas venham sobre nós do derramamento do Senhor, mas cura-nos, Senhor, restaura o Teu povo, restaura cada um de nós, Senhor, para que a alegria do Senhor, a alegria que há no Teu Espírito, encha novamente os nossos corações. Se há irmãos aqui, Senhor, que estavam em dúvida na sua própria fé, Senhor, tem misericórdia e ajuda a cada irmão. Se há pessoas aqui que estavam estacionadas na sua vida com Deus, que se estavam se sentindo paralisadas, Senhor, não conseguiam evoluir, não conseguiam desenvolver a sua própria salvação, tem misericórdia, Senhor. Fecha o que precisa ser fechado. Encha o Senhor com a Tua virtude, com o Teu poder, com o Teu amor, Senhor. E a cada um de nós, Senhor, abençoa-nos com a Tua presença e com a Tua verdade, para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que as pessoas olhem em nós o brilho de Cristo, para que mais pessoas possam invocar o nome do Senhor e serem salvas pelo Senhor. Por isso oramos
em nome do Senhor Jesus. E nesse momento também, Senhor, apresentamos as nossas vidas, apresentamos as nossas famílias diante do Senhor, os nossos pedidos, essa semana que se inicia, e dedicamos ao Senhor. Queremos uma semana, Senhor, cheios do Teu Espírito, queremos uma semana vendo o Teu poder, o Teu milagre, vendo o Senhor operando em nós. Abençoa-nos, Senhor, contigo mesmo, em Ti. Nós entregamos, Senhor, os nossos dias porque já são Teus. Nós apenas reconhecemos que pertence ao Senhor e nos alegramos nessa condição. E que a Tua graça maravilhosa, Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a presença consoladora do Espírito Santo de Deus abençoe a cada um de nós, a igreja espalhada por essa terra hoje e para todo o sempre. Amém. Amém.